Fala aí galera, tranquilidade, sou matemático Luciano. O vídeo de hoje, o tema abordado será intervalos reais. Vamos relembrar, né, o que são números reais. Então, relembrando aqui, o conjunto dos números reais, simplesmente, ele é formado pela união de dois conjuntos. Que conjunto dos números racionais, que são aqueles que podem ser expressos em forma de fração, e conjunto dos números irracionais, que são aqueles que não podem ser expressos em forma de fração. Então, conjunto racional, expresso em forma de fração, por exemplo, uma dízima periódica. Isso aqui significa o período, ou seja, o valor infinito que se repete. Então isso aqui pode ser transformado em 5 nonos, é uma fração. Um número irracional, que é aquele que não pode ser escrito em forma de fração. Uma própria dízima não periódica, por exemplo. Repara que não tem uma sequência de valores que se repete, né? Então é diferente um do outro. Então, em relação ao conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, um pode ser escrito em forma de fração, o outro não pode ser escrito em forma de fração. Então, por causa disso, eles dois são conjuntos disjuntos, ou seja, cuja interseção é um conjunto vazio. Ou seja, ou o número é racional ou ele é irracional, não tem como ser os dois simultaneamente. Então, quando a interseção entre dois conjuntos gera um conjunto vazio, os conjuntos são chamados disjuntos, ou, no caso, mutuamente exclusivos. Mas nesse caso aqui em particular também, quando o conjunto racional, né, que pode ser escrito de forma de fração, e o conjunto dos números irracionais, que não podem ser escritos em forma de fração, eles também são chamados de conjuntos complementares. Ou ele tem que ser uma coisa, ou tem que ser outra. A união dos dois gera o conjunto dos números reais, a interseção entre eles gera um conjunto vazio. Então, só para poder relembrar, vamos pensar aqui numa reta numérica. Já foi trabalhado mais anteriormente que você marca um valor zero. À direita do zero, todos os valores são positivos. À esquerda do zero, todos os valores são negativos. Então, vamos considerar agora a reta real, todos os valores aqui. Todos esses valores é simbolizado como a reta real. Agora, Luciano, quem são as extremidades? Né? Porque a gente não sabe quem são os valores. Né? Como o conjunto numérico são formados por valores que tendem ao infinito, como para cá a nossa extremidade é negativa, menos infinito. E para cá, mais infinito. Então, a extrema esquerda com valores menos infinito e a direita mais infinito. Mais infinito e menos infinito não são representados por um número, tá? Porque, olha, aqui a gente marcou menos infinito. Se a gente trabalhar valores menores, vai continuar sendo menos infinito. A mesma coisa também em relação ao mais infinito. Com valores maiores, mais infinito. Então, não tem como trabalhar um número especificamente, tá? Eu posso tirar o zero aqui. Então, a nossa reta real é simbolizada de menos a mais infinito. Todos os valores aqui. Intervalo seria o quê? Um subconjunto do intervalo real. Ou seja, pegar uma porção. Não vou trabalhar o todo. Quero trabalhar só uma parte. Né? Posso pegar uma parte que esteja por aqui, compreendida entre dois valores. De menos infinito até um valor. De um valor até mais infinito também. Então, é pegar uma parte dentro desse todo. Tá? Então, os intervalos podem ser trabalhados como conjuntos, né, limitados ou infinitos. Vou trabalhar esse conjunto aqui, vou botar aqui mais em cima, para a gente não perder tempo. O nosso conjunto real, o nosso intervalo real, vai de menos a mais infinito.
Eu vou precisar apagar aqui, ó. Menos infinito, mais infinito. Então, a primeira parte a ser estudada são os conjuntos, os intervalos limitados. Quando são limitados, a gente supõe que trabalha apenas valores numéricos, tá? Não vai entrar essas notações de infinito, né? Nem de menos infinito e nem de mais infinito. Então, nesse caso aqui, com intervalos com valores limitados, ele vai ter um ponto de partida em um número e um ponto de chegada em outro número. Vamos então analisar aqui. Vou pegar aqui, ó, a nossa própria reta aqui, real. Mas sendo que eu não vou querer trabalhar a reta toda. Eu vou querer trabalhar só uma parte. E lembrando que, como essa nossa reta aqui, estamos trabalhando na horizontal, suponha que seja o nosso eixo X. Então, X real seria essa reta toda, tá? Agora, quem seria o X aqui? Vamos analisar então entre dois valores. Vamos estipular dois valores aqui. Um valor vou chamar de A e o outro valor vou chamar de B. Ou seja, ele vai ter, no caso, um início no A e um término no B. Esses valores seriam as delimitações desse intervalo. Vamos analisar aqui. São valores numéricos, supondo que A seja menor do que B. Tá? Pode ser qualquer valor aqui, como qualquer valor aqui também. Sendo que, com a condição de que A seja menor do que B. Tá? Agora vamos analisar aqui. O nosso ponto de partida é o A, o nosso ponto de chegada é o B. São valores numéricos, como já foi falado anteriormente. Sendo que o A se comporta como um valor inicial e o B se comporta como um valor final. E essa delimitação aqui, esses valores aqui, olha, são os valores de X, né, que podem fazer parte, que fazem parte, né, desse intervalo. Agora, esses valores aqui, A e B, que são nossas extremidades, eles podem ou não pertencer a esse intervalo. Tá? Então, quando eles pertencem ao intervalo, o intervalo é chamado fechado. Aí essa bolinha aqui que está simbolizando, ela é pintada. Isso no intervalo fechado. E no intervalo aberto, quando esses valores, no caso, só servem como uma referência de delimitação, mas eles não fazem parte. O intervalo é chamado de aberto. Então, a bolinha sem estar pintada. Aí é o que a gente comumente chama de bolinha fechada, bolinha aberta. Então, vamos analisar 4 situações aqui. Já escrevi um intervalo? Vou escrever mais 3 aqui. Mantendo o mesmo A e B aqui. Vamos trabalhar caso a caso. Que esse é o nosso primeiro bate-papo sobre intervalos reais. Então, lembrando que os nossos intervalos aqui tem início no número A e o término no número B, todos reais, A menor do que B, e tem uma quantidade de valores aqui, que são infinitos também. Até mesmo sendo um intervalo limitado, né? Ou seja, tem valores infinitos também aqui dentro dessa própria limitação. Agora vamos aqui pintar as bolinhas. Aqui eu vou deixar todas abertas. Aqui vou pintar apenas aqui. Aqui eu já vou pintar apenas aqui. E aqui eu vou pintar as duas. Então, lembrando que no intervalo aberto, a bolinha fica sem ser pintada.
no intervalo fechado a gente pinta a bolinha. Lembrando o seguinte, que no intervalo aberto, o valor da delimitação só é delimitação. Ele não vai poder fazer parte, tá? Ele vai servir só como uma referência inicial ou final. Então, nesse caso aqui, olha, ele é aberto em ambas as extremidades. Nesse caso aqui, ou seja, vai do A até o B, sendo que exclusivo no A, exclusivo no B. Somente esses valores aqui que fazem parte, o A e o B não podem fazer parte. Nesse caso aqui, ele é fechado no A, aberto no B. Então, nesse caso aqui, o A, além de fazer parte da delimitação, ele também é um valor pertencente ao intervalo. Então, vamos começar do A, inclusive no A, e finalizar no B. Agora aqui, o intervalo está aberto no A e fechado no B. Então, nesse caso aqui, ele vai se delimitar no A, o A não vai poder fazer parte, vamos pegar todos esses valores e finalizar no B, inclusive o B. Agora está fechado em ambas as extremidades. Além de os valores entre eles, né, pertencerem ao intervalo, os próprios valores também, né, pertencem ao intervalo. Agora, Luciano, como a gente pode também trabalhar outras formas de intervalo? Existe uma forma também, forma de colchete. Então a gente vê que a gente começa no A e termina no B. Então vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui, olha, AB, 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 AB. No intervalo aberto, o colchete, no caso, é como desce as costas para esse valor, né? Como se ignorasse esse valor. Então, nesse caso aqui, olha, está, olha, aberto em ambas as extremidades. Então, o colchete vai estar aberto aqui para o A e também vai estar aberto para o B. Agora, no intervalo fechado, é como se o colchete estivesse envolvendo, querendo abraçar esse valor. Então, olha, está fechado no A, aberto no B. Fechado. Ó, o colchete tentando envolver o A. Aqui não, aqui vai continuar dando as costas para o B. Aberto no A, fechado no número B. Então, nesse caso, vai dar as costas para o A e vai tentar envolver, abraçar o número B. E agora aqui, olha, está fechado em ambas as extremidades. Então, olha, vai envolver tanto o A e o B. Uma outra coisa, o intervalo aberto, ele pode ser representado de duas formas. O fechado não, o fechado é sempre o colchete com essa anotação. Só com o colchete envolvendo os valores. No intervalo aberto, além do colchete aberto, que é voltado para fora dos valores, ele também pode ser representado com parênteses. Então aqui, olha, ele pode ser representado dessa forma. Então o intervalo aberto também pode ser representado por parênteses. Aqui nesse caso não, que está fechado, fechado no A, aberto no B, então eu posso botar parênteses. Então, ou você pode colocar tanto o colchete aberto, no caso, voltado para fora desse valor, externamente, ou colocar parênteses, dá na mesma. Aqui, olha, aberto no A, posso representar com parênteses, fechado não, fechado é com colchete fechado mesmo. E aqui não, aqui não tem parênteses, já que o intervalo é fechado mesmo. Então, uma forma de a gente representar o intervalo aberto, além do colchete voltado, né, externamente para esse valor, como se o colchete estivesse dando as costas para esse valor, você pode também substituir por parênteses. Tá? E uma outra forma também de simbolizar o intervalo é uma anotação chamada anotação de propriedade. Então, a anotação de propriedade vai começar sempre com abre-chaves, x pertence aos reais. Tá ok? Repare que o intervalo não está entre A e B. Vamos começar no A, vamos finalizar no B. Todo mundo. Para a gente poder
entender melhor aqui o mecanismo da propriedade. Sendo que já foi falado, é como se fosse o eixo x. Então, qualquer valor x aqui, olha. Então, x entre os valores. Agora, A menor que x e x é menor do que B. Mas sendo que no intervalo aberto, essa simbologia de maior ou de menor que vai aparecer mais adiante não precisa do igual. No intervalo fechado, aí a gente precisa do igual. Aqui, olha, em aberto em ambas as extremidades, aqui no caso, né? Colchete aberto em ambas as extremidades, podemos também trabalhar parênteses. E aqui, olha, A menor que X, menor que B. Agora, quando ele é fechado em uma das extremidades, o valor próximo a ele, o valor maior, ou o valor que tiver com símbolo de menor, vai ter que obrigatoriamente ter o sinal de igual acompanhando. Então, no caso aqui, A menor igual a X, menor que B. E aqui agora, nesse outro caso, já está, olha, fechado na segunda extremidade, ao final. Está aberto aqui, fechado aqui. Então, A menor que X, menor igual a B. Igual por causa do intervalo fechado. E agora aqui, fechado em ambas as extremidades. Colchetes fechados, é uma outra forma. E também, olha, A menor igual a X, menor igual a B. Lembrando que A e B são valores numéricos. Tá? Então, pode ser qualquer valor positivo, negativo, zero. Agora, lembrando que, já que o nosso início é no número A e o término é no número B, temos que aplicar essa condição de que A seja menor do que o número B. Tá? E aqui a gente pode ter infinitas formas numéricas. Tá? Não é porque o intervalo é limitado entre dois valores que também vai ter uma quantidade limitada de valores. Então, na realidade, tem infinitos valores dentro dessa própria limitação. Tá? Então, olha, forma de reta é uma forma de simbolizar o intervalo. Forma de colchete, no intervalo aberto, então o colchete aberto pode ser substituído por parênteses ou por uma notação de propriedade. Tá? Então, olha, são essas três formas aqui de trabalhar em intervalo. Ou seja, eu posso dar essa forma e pedir para trabalhar as outras duas. Posso dar essa forma e pedir para trabalhar as outras duas. Ou posso dar essa forma e pedir para trabalhar as outras duas. Então, são essas três formas que os intervalos se apresentam. Forma de reta, forma de colchetes e forma de notação de propriedade. Tá? Então, lembrando o seguinte, olha, está entre dois valores aqui. Repara que está dentro, olha, está contido, na realidade, dentro do próprio conjunto real, que é o nosso universo, né? Que é a nossa amplitude aqui, né? Nesse caso. Então, os intervalos limitados sempre estarão entre dois valores numéricos. Vai começar em um valor numérico e finalizar em outro valor numérico. Tá? Lembrando que, já que a gente simbolizou um valor aqui e um outro aqui, esse valor obrigatoriamente tem que ser menor do que esse. Intervalo aberto. Na reta, a bolinha não é pintada. No intervalo fechado, a bolinha é pintada. No intervalo aberto, o valor da delimitação ele não faz parte do intervalo. Ele só vai te dar uma referência como início ou como fim do valor, mas sendo que ele não vai poder ser incluído. No fechado, não. Além de ele ser uma referência, ele é incluído. Aqui nesse caso, no primeiro, o A é só uma referência. Vamos começar no A e terminar no B. Mas sendo que eu não posso contar nem com A nem com B. Eles não fazem parte. Aqui, olha. Nesse caso, o A faz parte. O A faz parte, vou começar com ele, inclusive com ele, e chegar até o B. Só não posso contar com o B. De A até B aqui, olha, exclusivo no A, inclusive no B. Vou começar no A, não posso contar com A, porque o A não faz parte do intervalo. Pegar todos os valores até finalizar no B e incluir o B, porque o B faz parte. E aqui nesse caso, quando ele está fechado em ambas as extremidades, começo no A, incluo A, pego todos os valores
termina no B e inclui o B também. Então, notação de reta, notação de colchete, lembrando que no intervalo aberto pode ser substituído também por parênteses, o colchete aberto, e a notação de propriedade, que a gente vai trabalhar com valores com maior ou menor, usando maior ou menor. A gente vai ver isso mais adiante também. Aqui, entre dois valores, o menor valor é menor que x, e esse valor x é menor do que o maior valor, que é o b aqui no caso. Tá? A menor que x, menor do que b. Sendo que, no intervalo aberto, não precisa do igual. No intervalo fechado, já precisa do igual. Tá? Então, no primeiro momento, o intervalo limitado é isso. Então, no próximo vídeo, vamos falar de intervalos limitados com valores numéricos. Tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade aí. Até o próximo vídeo. Fui!